Olá, bom dia, meu terceiro ano, cadê vocês? Menino, tô vendo uma turma aqui já no chat, que eu espero que ainda esteja aí, que eu estou com saudade dessa turma. Eu não sei se ainda estão por aí. Érica Fernanda, minha filha, você está aí, tá? Eu espero que sim, porque eu estou morrendo de saudade da minha turminha, né? Que começamos o ano e depois foram voltando às aulas presenciais, não foi? E aí estão visitando aqui o nosso canal hoje no dia das nossas revisões, não é verdade, gente? Então, olha só, a gente traz aqui uma conversa, né? Essa nossa revisão acerca de várias temáticas. Na verdade, a gente vinha conversando nessas nossas 2 últimas semanas, né, 4 últimas semanas, sobre matéria, energia, desequilíbrio ambiental. A gente viu como esses desequilíbrios, inclusive, podem afetar, né, a própria estrutura genética dos organismos, provocando mutações, né? Então, a gente vem trazendo aí todas essas informações acerca disso e pontuando, né, inclusive uma revisão até da própria genética, como nós estamos acostumados a fazer, tá certo? Então, hoje a gente segue com todo esse conteúdo, com esse bate-papo acerca dessas temáticas, né? E aí a gente vai aqui também aproveitar para fazer algumas resoluções de questões e dar seguimento ao entendimento de tudo aquilo que a gente tinha conversado, né? Então, quando a gente fala de matéria, de energia, de desequilíbrios ambientais, a gente também fala de desequilíbrios nos organismos, tá certo? No próprio organismo humano, inclusive, né? Não é só o nosso organismo que sofre, mas o de todos os seres vivos, né? A gente vê que há influência, né, da presença do lixo na vida marinha, inclusive nos oceanos, existe uma quantidade absurda de animais que morrem porque ingeriram, né, materiais plásticos, materiais que são os descartáveis, os descartados por nós. A gente vê a presença, né? Bom dia, Érica, minha linda, que saudade de você, meu amor. Bom dia, Felipe, que coisa boa revê-los. Estou muito feliz de vocês estarem aqui hoje, tá bom? Então, a gente está batendo esse papo, gente, falando, né? Célia, bom dia, querida. Como é que tá aí a mediadora da terceira série de Lagoinha do Piauí? Muito obrigada pela aula de ontem, foi top. Meu Deus, professora Célia, muito obrigada a você. São com os professores e professoras da mediação que o nosso canal fica muito mais interessante, porque o nosso diferencial é a interação. E o exemplo que foi dado pela turma de Lagoinha ontem deve ser seguido por todos os polos, porque foi a turma que perguntou, que pontuou onde é que estavam as dúvidas, que fomos tirando as dúvidas juntas dos nossos alunos. Então, obrigada a você, professora Célia. Muito obrigada pelo elogio, pelo carinho e pela força aí que você está dando com os nossos alunos na sala de aula, porque é fundamental a presença do professor em sala de aula, né? A gente sabe da importância do nosso trabalho. E quando a gente faz isso em parceria juntas, a gente tem um sucesso muito grande e vai dar essa realização, essa alegria e a satisfação de compreender um conteúdo que às vezes nem é tão simples, né, professora? Às vezes nem é tão simples e os nossos alunos estão aí se garantindo, não é verdade? Então, seja muito bem-vinda, muito obrigada, viu, professora Célia? A gente vai ficar sempre nesse bate-papo aqui juntas, tá bom? Obrigada pela sua participação, tá certo? Obrigada pela sua colaboração. Então, gente, olha só, a gente até se emociona, né? Isso é que faz a gente vir num sabadão da aula e ficar com um sorriso largo no rosto. Que coisa maravilhosa, muito feliz, tá certo, gente? Talvez então, esse sábado aqui para mim tá ganho já, com a presença dos nossos alunos que começaram, mas retornaram para o presencial e estão de volta aqui visitando, né, Érica? Né? E a professora Célia falando esse monte de coisa aí maravilhosa para a gente e faz a gente ficar com o coração bem quentinho. Obrigada. Então, olha só. Voltando a essa conversa, né, que a gente vem falando de matéria, energia, desequilíbrio e tudo mais, galera, quando a gente fala dessa presença desse plástico, né, nos oceanos e tudo mais, tá surgindo aí uns estudos recentes, mais recentes, né, quando se fala em poluição, que a gente está começando a compreender o efeito da presença
do microplástico, né, nos organismos. Então, o que é esse microplástico? É justamente os pequenos resíduos, né, desse material que a gente joga no lixo há anos, há décadas, né? Joga no lixo não, a gente joga no mundo, descarta, não recicla, né? E esse microplástico ele está chegando no organismo dos indivíduos. Então já tem estudos que apontam que nós temos microplástico nos pulmões, no intestino. Os seres aquáticos têm microplástico no corpo e a gente acaba consumindo. Menino, olha essa confusão, já aumentou de um tanto. Fora todos os outros poluentes, né, que vão atacar lá na estrutura do DNA, causando aquelas mutações que a gente estava conversando ontem, né? A gente estava falando ontem, Érica, na nossa aula, que a professora Célia está aí falando que foi bem bacana, justamente sobre a estrutura, como é configurado, como é formado o material genético, né? O DNA e o RNA primeiro, são os que a gente está estudando primeiro. Depois a gente vai ver mais sobre proteínas. A gente já viu um pouquinho lá atrás, mas a gente depois vai ver estruturalmente como é que ela é configurada. E aí, quando eu falo de matéria, energia, desequilíbrio ambiental, tudo isso, às vezes, ataca o material genético das espécies, né, de alguns indivíduos de várias espécies. Isso, inclusive, foi a temática da minha pesquisa de mestrado. Quando eu fiz o mestrado, né, em São Luís, no Maranhão, mas eu gostei de morar em São Luís, minha gente, olhe, cá entre nós, eu fui estudar lá 2 anos, né? Fazer meu mestradinho lá, que eu queria muito fazer. Então, eu sou mestra numa área chamada Biodiversidade e Conservação, que é uma das áreas que eu mais amo na biologia. E, menino, mas quando pensava que não, a professora Amanda estava onde? Nos reggae, ó. Aí, Jacques, só nos reggae lá na Ilha do Amor. Só dava eu nos reggae de São Luís. Minha gente, você aguenta um negócio desse? Eu aguento, porque eu adoro um reggaezinho, ó. Acho massa. E aí, quando eu estava lindamente curtindo meus reggae, opa, fazendo meu mestrado lá em São Luís, a gente também estudava isso. Então, meu trabalho, sabe como é que era? Olha que coisa maluca. Eu coletava anfíbios, por isso que eu sou apaixonada por anfíbios. Todo mundo sabe disso, que são meus favoritos, os sapos, né? Sapos, rãs e pererecas são os meus favoritos. Coletava meus sapinhos lá, minhas rãzinhas, uma espécie especificamente, né? Eu pegava uma espécie de rã e analisava o sangue e o fígado deles para ver se tinha uma quantidade de mutações maior nas áreas de produção agrícola do que nas áreas de reserva ambiental. Então, por que eu trabalhava nas áreas de produção agrícola? Porque lá tinha o resíduo de agrotóxico na água, no solo. Então, a gente fez o estudo do solo para ver os resíduos dos agrotóxicos que a gente estava trabalhando, fez o estudo da água para ver se tinha os resíduos e tinha, e aí a gente fazia esse estudo nesses animais. E a gente observou um aumento, né? Um aumento de frequências de mutação nas células, um aumento pequeno, né? Pode ser até que esses indivíduos tenham até uma certa resistência. As espécies, elas também vão, né, colocando aí as suas resistências de acordo com o passar do tempo, né? Tem a história da seleção natural. Mas, enfim, a gente viu um aumento interessante de mutações em algumas amostras, né? E aí, galera, como é que faz? A gente pode associar que é por conta da presença de um poluente? Né? Então, eu estou dando esse exemplo dessa minha dissertação, desse meu trabalho no mestrado, para vocês verem que fatores ambientais, né, coisas que estão no meio, eles podem chegar a ocasionar problemas na saúde e nas moléculas das nossas células, as macromoléculas mais importantes. Se eu tenho um poluente que aumenta o número de mutação, ele é mutagênico. Se esse poluente que é mutagênico, ele pode aumentar o número de mutação, ele pode levar o indivíduo a ter, por exemplo, um câncer. Então, ele pode ser mutagênico e carcinogênico. Tá certo? Então, a gente observa que há uma ligação entre todo esse conteúdo que nós estamos falando. Então, essa conversa toda foi para a gente se situar na compreensão das situações como um todo. A gente separa em bloquinhos para a gente compreender cada coisa lá na sua profunda essência. Mas, na natureza,
tudo está rolando, acontecendo no mesmo momento. Tem o poluente, tem o bicho, tem a planta, tem o micro-organismo, tem as interações, tem ali o ecossistema funcionando. O desequilíbrio e o efeito desses desequilíbrios. Viu, professora Michele Carvalho? Bom dia! A professora Michele Carvalho está falando da escola Costa Alvarenga, em Oeiras, uma cidade que eu amo, acho linda e maravilhosa. Tenho altas fotos em Oeiras. Acho perfeito viajar para Oeiras. Inclusive, estou com muita saudade, viu, professora Michele? Um cheiro para você, querida. Ótima aula aí do nosso outro lado, né? Na outra ponta do nosso canal. Obrigada pela participação e um cheiro aos nossos alunos que estão aí de Oeiras, tá certo? Então, gente, a gente precisa entender esse todo, tá certo? Érica, professora Célia, professora Michele, quem está aqui com a gente, né? Então, a galera de Eliseu Martins aqui, assistindo nossa aula. Então, bora para os nossos slides para ver o que foi preparado. Aqui tem muita questão, viu, para a gente fazer hoje. Então, bora para o que interessa também. Mas é sempre muito bom bater esse papo para a gente se situar na vida da gente, né? Nossa, menina, olha só, a disciplina não, o componente curricular. Nós somos um componente curricular importantíssimo de biologia. Nós vamos trabalhar essa temática envolvendo os fatores da genética, como a gente já havia começado a fazer, comigo, professora Amanda Soares, tá certo? E as professoras que estão na mediação, ó, eu vou convidá-las a gente se comunicar aqui, ó, profa.bio Amanda. Eu sou professora aqui do canal de biologia, mas a gente pode trocar altas figurinhas pelo nosso Instagram, tá certo? Então, se quiserem, quem quiser vir seguir a professora, a gente também passa algumas atividades por lá, entenderam? Então, é bem legal, se quiserem que a gente se comunique mais, né? Eu estou à disposição pelo Insta também, tá aí nosso Insta, tá certo? Então, bora logo começar com essas questões, né, não, dona Érica? A Érica tá aí, ó, já sigo. Eu sei que a gente se segue, né? Se segue, mas não se persegue, né? Não, Érica? Primeira questão na tela, 2 minutos para começar o esquenta, hein? Tá ligeiro o negócio. Valendo, 2 minutes. Sai daí, Jô, sai daí. Já tá na hora? Eu tô falando da imagem. Gosta de sapo? Eu tenho Amo. sapo. Não fala do sapo. Que história é essa? Não, eu tenho pânico mesmo, pânico mesmo. Eu passo mal mesmo com sapo. É mesmo.
Muito bem. Alô, Brasil, estou de volta, estou. Estou de volta. Menino, já tem um monte de resposta aqui. Todo mundo foi nascer, foi? Vamos embora lá. Menina, aqui tá o maior papo sobre sapo. Todo mundo aqui tá dizendo, né, professora, aqui tem medo de sapo. Besteira. Vou largar de besteira, larga de besteira. Sapo é muita massa. Tá bom. Primeira questão. Sobre os ácidos nucleicos DNA e RNA, é correto afirmar que, letra A, o RNA é formado por segmentos denominados genes, responsáveis pela produção de proteínas. Não, quem tem gene é DNA. O RNA tem os códons. Os códons que são as trincas de bases, né? Que vão parear com os anticódons e fazer um aminoácido específico. B. O processo de produção de uma molécula de RNA a partir de uma molécula de DNA é chamado de tradução. Mentira, mentiroso! É transcrição. É isso mesmo, é? Tá certo. Transcrição. Letra C, que é aquele dia de vocês. O DNA é composto por uma desoxirribose e um grupo fosfato, sendo suas 4 bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina e timina. Verdadeiro. Letra C é a correta, viu, Sarmenina? Acertaram junto com o Felipe. Muito que bem. Entre as bases nitrogenadas, a timina é exclusiva do DNA. A do RNA é a uracila. Essa daqui foi só para esquentar, não foi, Érica? Essa aqui foi só para fazer a migué, para dizer, não, nós vamos começar agora, né? A gente vai começar agora, a gente está pegando aqui ainda no tranco no sabadão, então vamos embora. Segundo, agora a gente vai. Valendo, 3 minutinhos, já eu volto.
Fala. Não. Mas não apodrece. Ok, muito bem. Olha aí, Érica já respondeu. Peraí. É isso. Já respondeu. Já fez essa. Ah, beleza. Então vamos lá. Assinale a alternativa que contém as palavras que completam a frase abaixo. Existem 5 tipos principais de bases nitrogenadas: adenina, citosina, e uracila. As duas primeiras possuem um duplo anel de átomos de carbono e derivam de uma substância chamada tchanhânia, sendo por isso denominadas bases tchanhânia. E aí, qual é? Letra A, letra B, letra D? Todo mundo está dizendo que é a letra A. Então, bora lá ver se é ela mesma. A gente tem que lembrar os tipos de bases. A gente tem as púricas, que derivam da purina. E aí, a gente tem as pirimídicas. Nesse caso, quanto menor o nome, maior a estrutura. As bases púricas têm 2 anéis de carbono. As bases pirimídicas, têm um único anel. Então, pirimídicas, anel simples, né? E púricas, nome pequeno, estrutura grande. Anel duplo. Quem são as bases púricas? As que têm maior estrutura. A adenina e a guanina. Letra A, tá certíssimo. Então, vem aqui, adenina e guanina. E as pirimídicas vêm a timina, a citosina e a uracila também é uma base pirimídica. Nome grande, estrutura pequena. Nome pequeno, estrutura grande. Lembrem sempre disso que fica mais simples. Então, a alternativa correta, letra A de... Ai, que tudo! A, guanina, né? Adenina e guanina. Citosina, timina, tá aqui, e uracila. As duas primeiras possuem um duplo anel de átomos de carbono e derivam de uma substância chamada purina. Né? Sendo por isso denominadas bases púricas. Ok, meus amores? Pronto, todo mundo acertou. Menina, que o negócio tá arrasativo demais. Só bota o esqueminha aqui pra gente nunca esquecer. Tá bom? Vou deixar aqui marcado, os exemplos das bases púricas e das bases pirimídicas, derivadas da pirimidina. Partiu, letra A, gabarito. Olha aqui agora. Essa aqui vai ser ligeiro. 2 minutos, valendo!
Muito que bom, hein? Eita, que essa daqui a professora deu pouco tempo, mas é porque vocês estão tão rápidos que a gente otimiza o tempo, né? Diminui o tempo e comenta mais. Temos aqui, ó, a Érica botou assim uma carinha de, será? Se é a letra C? O Felipe, professora séria, todo mundo dizendo que é C. Por bora lá ver isso aqui. No esquema abaixo sobre a estrutura do DNA, os números 1, 2 e 3 representam respectivamente. Essa aqui, quem estava na minha aula de ontem, não erra, não. Não erra. Ui, meu Deus, eu tô soluçando. Não erra de jeito nenhum, né, não, Lipe? Olha só. É aqui grupo. Aqui eu tenho um fosfato, né? 2, eu tenho uma pentose. Essa pentose, se for no DNA, ela é a desoxirribose, né? Se for no RNA, essa pentose. Vamos botar aqui o bizuzinho da questão. Se for no DNA, ela é a desoxirribose. Se ela for no RNA, ela é a ribose. Tá bom? E o número 3 representa uma base nitrogenada, gente. É aqui desse 3 que ela se liga, ó. Fosfato, pentose, né? Como tá ali. E aqui é a base nitrogenada. Essa base nitrogenada vai se ligar a outra base nitrogenada, tipo assim, a adenina vai se ligar aqui com a timina do outro, que vai estar ligada a outra pentose, que vai estar ligada a outro fosfato. E assim vai se seguindo na estrutura, foi como a gente viu ontem. Então, os números 1, 2 e 3 são quem? Fosfato, desoxirribose, porque é DNA, desculpa, e a base nitrogenada, letra C, facinho. Ó, professora, depois dos seus esquemas de ontem ficou fácil essa daí. Essa daí, antigamente era uma questão que podia confundir um pouco, né? Que quando mostra assim, essas estruturazinhas, a gente fica, oh, meu Deus, eu tô louquinho, bem que não lembro mais não. Mas a gente já fez tanto esquema, a gente já fez tanto mapinha, né? Que a gente não esquece mais, como o Lipe tá dizendo aí no nosso bate-papo. Olha só, vamos deixar bonitão aqui, né, Felipe, para a gente não esquecer. A pentose, vou pintar de verde. Pentose pode ser no DNA a desoxirribose. E no RNA, a ribose. Só para a gente não esquecer, tá bom? Ó, o esqueminha que fica coloridinho, não é não, Felipe? Não esquece nunca mais. Nunca mais, beberes, vocês vão esquecer. Ontem isso foi bem explorado. A gente não esquece mais isso aqui, né, não, professora Célia? A gente explorou, a gente fez mapa. Eu parei quase a metade da primeira aula, mais da metade da primeira aula, para fazer o mapinha para a gente lembrar. E estratégias de memorização. Fazer esses mapinhas aqui, esses esqueminhas coloridinhos, além de você memorizar o texto das coisas, você memoriza a imagem, galera. Aí não esquece mais, porque a gente tá criando formas de memorizar. Então, eu estou auxiliando vocês, estou tentando, né? Auxiliar vocês com isso, tá bom? Eu digo isso porque eu só sei estudar riscando assim, porque senão eu fico confusa, eu esqueço parte do texto, mas se eu ver a imagem, minha memória é mais fotográfica, né? Então, eu vou lembrar onde é que está cada coisa ali, naquele lugar da imagem. Para mim, é mais fácil. Eu, uma pessoa que tem TDAH, é mais simples assim. Então, pode ser que fique mais simples para alguns também. Tá certo? Vamos embora para 4. Deixa eu ver se ela tem mais coisa. Ui, não. Oh, dei um spoiler, mas não tem nada não. 4, mas a gente vai explorar. Vou dar 2 minutinhos porque eu quero a explicação da quarta questão. Valendo. 3 minutos, viu, Jackson? Beleza.
Que retornando, olha aí, o Felipe já respondeu. Vamos lá. Testes genéticos. A ciência se antecipa à doença. Com o avanço do mapeamento de 100 mil genes dos 23 pares de cromossomos do núcleo da célula, lá no projeto Genoma iniciado em 1990 nos Estados Unidos, já é possível detectar por meio de exames de DNA, ácido desoxirribonucleico, a probabilidade de uma pessoa desenvolver doenças. Sabe que o citado mapeamento é feito a partir do conhecimento da sequência de bases do DNA. O esquema abaixo, que representa o pareamento típico de bases encontradas na molécula de DNA, é... Como é o pareamento típico, hein, Célia, Felipe? Quem é que pareia com quem? Vamos lá. Quem pareia com quem? Eu sempre vou parear uma base púrica com a base pirimídica. A adenina pareia com timina no DNA, guanina pareia com citosina. Aguinaldo Timóteo e Gal Costa. É o novo. Gal Costa, eu já digo, que segue firme e forte. Mas o outro, minha gente, pelo amor de Deus. E vice-versa, né? Então, olha só. A gente tem esse pareamento correto, tá? Então, a gente vai olhar aqui nessas alternativas qual delas tem o pareamento correto. E tem mais, a adenina, para se ligar com a timina, ela usa duas ligações, duas pontes de nitrogênio. E a guanina, a gente também viu isso na aula de ontem. E a guanina com a citosina são 3 pontes. Então, vamos ver quem é que está correto aqui. Primeiro, na letra D, timina com guanina, bem aqui é uma mutação, aqui é outra. Não se pareia adenina com citosina, está errado. Errado. Sai fora. Letra C, vamos de trás para frente, né? Já que vocês estão dizendo que é a A. Letra A, desculpa, letra C, é porque eu olhei para esse Azinho bem que me confundiu. Me confundiu. Deixa eu apagar isso bem aqui, pronto. Letra C, adenina com guanina? Não, eu estou pareando púrica com púrica, pirimídica com pirimídica, não dá certo, é errado. Olha só, citosina com citosina, professora, nada a ver, só sobrou para nós a letra A. Guanina com citosina, 3 pontos de nitrogênio, 3 pontos de hidrogênio. Timina com adenina, Aguinaldo, Timóteo, Costa, Gal, Timóteo, Aguinaldo, Costa, Gal, Gal, Costa, Timóteo, Aguinaldo, Aguinaldo, Timóteo. É a mesma coisa que eu estou dizendo para vocês desde sempre, né? O pareamento adequado está representado aqui em cima. Letra correta, letra A de... Ai, que tudo! Acertamos! Muito que bem! Vamos para frente, então. Vamos para mais uma questão. Os itens abaixo referem-se à estrutura, composição e função dos ácidos nucleicos. Gente, essa aqui, hein? Estrutura: 1, dupla hélice. 2, cadeia simples. Composição: 1, presença de uracila. 2, presença de timina. Função: A, síntese de proteínas. B, transcrição gênica. O que é característico do ácido ribonucleico? Primeiro, quem é o ácido ribonucleico? É o RNA. Observem essas alternativas e me deem a resposta. 2 minutinhos.
Ok, meus amores? Então, aí já estão dizendo, professora, letra D. Se a gente está falando de RNA, vamos marcar aqui o que é que se refere ao RNA. Bora botar o RNA de azulzinho, como a gente tem colocado, né? A estrutura do RNA. Tem dupla hélice? Não, doidinha. Tem a cadeia simples, mulher. Pelo amor de Deus, isso aqui todo mundo já está sabendo. Cadeia simples. Então, vamos eliminar aqui letra B, letra C. Tchau. Composição. Tem uracila ou timina? RNA tem a uracila. Então, é número 1. Uno. Vamos lá. Essa daqui, casca fora. Então, estamos entre letra D e letra E. A função da RNA é síntese de proteínas ou a transcrição gênica? Transcrição é você pegar uma fita do DNA e fazer ela de molde para fazer RNA. Isso não é função do RNA. Na verdade, isso é como o RNA é gerado, como ele se origina. Então, a função do RNA é letra A, síntese de proteínas. Então, a gente marca aqui, ó, 2, 1, A. 2, 1, A. Letra D de Jan. Acertamos mais uma. Foi, né, professora Célia, Felipe, Érica? Muito que bem. Para a frente, letra D. Vocês estão indo divinamente bem. Aqui mais uma. Ah, não, agora a gente vai seguir conversando. Só para a gente revisar, né? A replicação, por exemplo, é uma das mais importantes propriedades do DNA. É a capacidade de duplicação dele, onde eu tenho uma fita dupla de DNA e essa dupla fita, ela se abre aqui, ó, e passa uma quantidade enorme de enzimas fazendo a duplicação dessa fita. Então, é quando uma fita dupla dá origem a duas novas fitas de DNA. Duplas também, porque todo DNA é fita dupla. Se você notar uma coisa, ó, eu tenho uma faixa azul, como a de cima. Então, uma fica e a outra é pareada, né? É produzida a partir dessa faixa que vai servir como molde. A outra também, ó. A outra está aqui, veio para cá, permanece igual. E a outra é originada, vai ser complementar, né? Vai ser pareada para dar origem a outra nova fita. Por que eu estou mostrando isso nessa imagem? Porque é justamente o fato da gente sempre ter no DNA uma fita que veio da mais antiga. Vocês imaginam quantos DNAs para trás não estão se... Nossa, se a gente for olhar, né? Então, quer dizer, professora, que meu material genético, ele se divide assim, permanecendo uma banda da fita. Então, o material genético dos meus pais também se dividia assim. E o dos meus avós, dos meus bisavós, né? E aí vai para o tátara, como diz meu filho, né? O Heitor, meu filho mais velho, ele uma vez ele falou assim para mim: ô mãe, quem é meu tátara? Ele passou meia hora falando tátara. Meu tátara, avô. Menino, mas ele passou assim, sério, assim, uns 5 minutos. Meu filho, pelo amor de Deus, é o Australopithecus. Porque não pode. O primeiro humanídeo, né? Porque ele foi tão longe que eu falei, não, meu irmão, é o Australopithecus. Aí ele deu uma gargalhada gostosa. Quem é esse, mãe? É o primeiro ser que é o nosso ancestral mais antigo. E é isso mesmo. Lá do nosso ancestral mais antigo, o DNA ele vem se reproduzindo, se duplicando dessa forma, por meio de um processo semi-conservativo. Tem uma fita antiga e tem uma nova. Essa antiga, ela permanece aqui, ó, faz tempo. Vocês estão entendendo do que é que eu estou falando, né? Então, uma das mais importantes propriedades do DNA é a capacidade de duplicação, chamada de replicação, porque isso permite a continuidade do material genético de uma célula para outra durante a divisão celular, ou de uma geração para outra pela reprodução. Tá? Então, a gente continua o DNA. Meu filho vai continuar o meu. O filho dele vai continuar o dele. O filho do filho dele vai continuar o dele. Entenderam? Então, a gente vai seguindo, o DNA permanece, né? Com as características. Isso é o que justifica a gente ter semelhanças com algum dos nossos genitores, o pai ou a mãe. Às vezes, a gente herda uma característica lá da avó ou do avô,
né? Aí a gente vai rememorando, né? Vocês acreditam que não tem aquele aplicativo que um dia desse estava na moda a galera fazer foto e apareceu o rosto da pessoa envelhecida? Vocês entraram nessa trend aí, tiravam uma selfie, aí botava lá no aplicativo e ele lhe dava a sua imagem como se você fosse já uma pessoa bem mais velha, né? Eu fui fazer essa brincadeira, quando eu vi o resultado, eu me emocionei, eu chorei, porque eu fiquei idêntica à minha avó. Eu até mandei para o grupo da família, né? Olha, gente, com o que é que eu estou parecendo? As meninas disseram, meus primos, meu Deus, Amanda, tu tá a cara da avó Isabel. E eu falei, olha que alegria, né? A gente às vezes nem acha que parece um tanto, né? Mas eu fiquei muito parecida com a minha avó. E na hora que eu vi a foto, meu Deus, aí eu fiquei emocionada, porque ela já tem um tempo que já partiu e era uma pessoa muito doce, né? Eu amo muito minha avó, ainda mais, né? E aí foi muito massa ter visto isso. Então, a gente tem características dos nossos ancestrais, né? Dos nossos antepassados. E aí, quando a gente brinca com esses aplicativos, a gente vê, oxe, eu estou parecendo com o vô, com a avó, com o pai, com a mãe, né? A gente observa que também não são só as características físicas, né, galera? A gente traz geneticamente outras informações, como eu sempre falo, predisposição a algum tipo de doença ou a algum tipo, né, de mudança, enfim, a cor da pele, várias características estão associadas aos nossos ancestrais. Por quê? Porque esse DNA ele se divide deixando uma parte mais antiga presente sempre. Essa parte mais antiga fica e a gente usa um pedaço novo. Mas quando eu duplico de novo, fica de novo uma parte antiga. Aí eu faço um pedaço novo. Então, isso é o processo semi-conservativo. Conserva só um pedaço dele, tá bom? E o outro é pareado novamente. Então, a replicação, que é o processo de duplicação, né? Duplicação do DNA, ela acontece, ela é catalisada pela enzima chamada de DNA polimerase. Então, existem várias, tem A1, tem A2, tem A3, tem várias DNAs polimerases e cada uma vai ter uma função distinta no processo de replicação. O que é mais importante observar também nesse processo é que ele é semi-conservativo. Completado o processo, cada uma das novas moléculas, ó, A e B, que estão aqui, tem uma cadeia recém-formada, que essa está representada por amarelo aqui nessa imagem, e uma que é remanescente da molécula original. Por isso, a replicação do DNA é considerada semi-conservativa. Fica uma parte da fita antiga e uma parte, tá aqui em azul, e uma parte nova aqui em amarelo. Cadeia nova em amarelo, cadeia original em azul, né? Então, ela é semi-conservativa. Sempre vai estar presente, né, essa parte mais antiga da cadeia. Para a gente revisar ainda, né, por mitose, para que é que eu vou duplicar o DNA? O DNA ele precisa ser duplicado, por exemplo, quando eu preciso cicatrizar uma parte do meu corpo, que eu fiz um corte. Cortei meu dedo cortando cebola. Tá aqui cortando cebola, fazer meu almoço lindo e maravilhoso, e vrapo, cortei meu dedinho lindo. Quando há o corte, né, é possível que haja geralmente cicatrize em alguns dias, né? Nesses dias que vai cicatrizando o dedinho, na verdade, a gente não regenera o tecido, né? A gente cicatriza. Então, vão ser divididas novas células, né? Para ficar saradinho ali. Para que é que a gente faz mitose? A gente faz para fazer crescer, para desenvolver um organismo, né? Então, a gente tem para regenerar. Quem já brincou com carambolo? Menino é o cão, né, Érica? A gente brinca com carambolo, aí o bichinho solta a cauda. A gente pensa que arrancou o rabo dele, mas a gente trisca no rabo, ele já deixa o pedaço do rabo ali na mão. Aí o rabo fica fazendo assim, né, Jax? Só no chão, fica se balançando. Aí, tá xingando tua mãe.
É o novo, mas é bom. Oh, meu Deus, a infância da gente é a melhor coisa do mundo. Não é bom pro carambolo, né, coitado? Então você trisca no lagarto, aí ele solta um pedaço do rabo, aí o rabo fica, ó, tchoco, balançando ali no chão. Ali é para enganar o predador, né? O predador vai querer comer o bicho, pegou só na cauda dele, pô, fica com ela aí. Aí a cauda fica se mexendo, ele, onde achei isso? Enquanto isso, ele já se mandou, né? É massa. Ó, o Jax era mau elemento, ele atirava era de baladeira. Ô, bicho ruim. Ô, minha gente, nós vamos tudo. Ó, quando a gente morrer, que a gente passar no reino dos carambolos, nós estamos lascados, Jax. Porque eu também atirava de baladeira. E pior, né? Eu estudava ainda no mestrado, né? Com a minha amiga Suzana, que hoje é professora da UFP. E a Suzana também é outra, que nós vamos de mão dada para o inferno dos carambolos. Porque a Suzana, ela tinha uma pistola que a gente usa mesmo com a autorização do IBAMA, tudo mais, porque quando é para pegar para pesquisa, a gente justifica e pega os animais que a gente pode usar para pesquisa, né? Então, eu dava dinheiro por menino pequeno e pegar eles no laço, né? Os carambolos que ela precisava. A Suzana, ela andava era com a pistolinha que a professora deu para ela. Olha aí, Suzana, para te pegar teus carambolos. Ela tirava de longe, pá, pá. E a bicha era boa de tiro. Não tinha quem pegasse a Suzana nem na baladeira, nem na pistola. Matadora de carambolo, né? E aí, para que essa história toda do carambolo? Jax está dizendo que não justificava, não. Pois se tu não justificar que pegou um carambolo, Jax, eu vou mandar o IBAMA te prender. Pronto, só isso. Acabou a confusão bem aqui. Então, olha só. Quando a gente brincava com esses bichinhos, né? Todo mundo já deve ter feito isso quando criança, que ele soltava o rabo ficava ali se sacudindo, né? Xingando a mãe da gente, como diz a história. E aí, com o passar do tempo, ele regenerava. Então, cresce um rabinho novo. Então, eu já vi uns carambolos com um cotoco do rabo assim, ó. Né? O rabo vinha aqui, uma parte mais antiga, e a que estava sendo recuperada, regenerada, estava aqui. Qual é o processo que faz regenerar? Mitose. Para ter mitose, eu preciso duplicar o DNA. A meiose também. Eu preciso mandar material genético para todas as novas células filhas, né? Então, a replicação, só para a gente rever, ó, passa uma enzima chamada helicase, abrindo a forquilha de replicação. Isso aqui é o material genético. Será que se eu der um zoom, ainda funciona o GIF? Não funciona. Que bad. Vamos voltar então para cá. Olha só, a helicase é uma das enzimas que está ligada ao processo de replicação. Ela passa abrindo o que a gente chama de forquilha de replicação do DNA. Ó, abre a perninha do DNA. E aqui nesses sítios, né, que foram abertos, que vão se juntar as enzimas DNA polimerase, como aparece aqui, ó, ela passeando, ó. Ela vai adicionando as bases, né, os novos nucleotídeos vão sendo adicionados por essa enzima chamada de DNA polimerase. Tá certo? Dá para ver bem direitinho aí no GIF. Tá bom? Durante a replicação, a enzima helicase, essa moça roxinha aqui, promove o rompimento das ligações de hidrogênio entre as bases, a gente já entende isso, separando as duas cadeias ao mesmo tempo que a polimerase utiliza a sequência de nucleotídeos de cada cadeia como molde para a montagem de uma nova, sempre respeitando o pareamento das bases. Então, a DNA polimerase vai adicionando os nucleotídeos que vão parear aqui, ó, com os nucleotídeos de cada uma das fitas da dupla fita de DNA, né? Então, a gente observa que esse processo é o processo de duplicação. Só, gente, que ele tem bem mais coisa, tem bem mais enzimas, mas como a gente está só dando uma revisada, né? A gente está aqui observando lá, delicadamente, vamos dizer assim, a gente pode revisar mais aprofundadamente mais adiante. E aí a gente tem o ácido ribonucleico, né? Que é o RNA. Cadê minha caneta? A gente já está encerrando a aula, hein? Só para a gente fechar. Ainda formado por um grupo fosfato, uma pentose, que é chamada, nesse caso, de ribose. Ela difere do DNA, porque bem aqui é diferente, ó. Esse elemento que está aí, essa substância, não é a mesma. E a base nitrogenada. Essa base nitrogenada,
Ela pode ser púrica ou pirimídica, assim como no DNA. As púricas, adenina e guanina, assim como no DNA. Nas pirimídicas, a citosina. E no lugar da timina, a gente tem a uracila. Tá certo, gente? Então, a gente tem aqui que o RNA ainda tem 3 tipos para a gente fechar. Falamos do RNA mensageiro, que é uma longa cadeia de nucleotídeos que é formada lá do molde do DNA, que vai ter as informações para a síntese de proteínas. O RNA transportador, que é aquele que eu faço um desenho parecendo um trevo, né? O RNA mensageiro, eu sempre faço ele desse jeito. E esse transportador, ele é uma cadeia de nucleotídeos dobrada sobre si mesmo, por isso que ela tem esse formato, com o aspecto de trevo que transporta aminoácidos até o ribossomo. E a gente tem o RNA ribossômico, que eu sempre desenho ele assim, com 2 subunidades, né? Essa maior 70S de cima e a menor, né? Parece aquele cogumelinho do Mário. Então, ele é um componente estrutural dos ribossomos que também está associado com a síntese proteica, tá certo, meus amores? Então, ó, fiquem aí com mais aulinhas do nosso sábado. Eu adorei estar aqui com vocês. Muito obrigada pela participação, pelo carinho e pela visita, viu? Aqui na nossa aula de sábado. Espero ver vocês sempre, mais e mais vezes. Um beijo, ótimo fim de semana. Até mais e tchau, tchau.